tive uma febre forte e meus pais tinham levado eu e os meus irmãos para vacinação, mas eu estava aparentemente gripada, os meus irmãos tomaram a vacina e eu não. E aí eu tive pólio. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Luísa. Com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora, está tudo diferente. Está muda. Zoe, a vida é hoje. Solange do quê? Maria Ferreira. Maria Ferreira. E você teve uma paralisia infantil. Ou poliomielite. Como que foi? Minha mãe contava, meus pais contavam que tive uma febre forte e meus pais tinham levado eu e os meus irmãos para vacinação, mas eu estava aparentemente gripada, os meus irmãos tomaram a vacina e eu não. São 2 mais velhos que eu. E aí eu tive pólio, mas pode até ser que já era a doença, a gente não sabia, eles não sabiam. Aí, quantos anos que você veio para Londrina? Uns 8 anos. E aí, a vida estava, a vida normal? Éramos uma família numerosa, 7 irmãos, pai e mãe. Meu pai ganhava pouco, minha mãe era costureira. Eu acho que era a vida de muitas pessoas. Precisava trabalhar, morava de casa alugada, então acho que era normal. Você me falou que você teve 7 irmãos. 7 irmãos, são 5 homens e 2 mulheres. E como que eles lidaram com você? Meus pais, intuitivamente, nós tínhamos uma família muito grande, muito mais numerosa, porque a família da minha mãe é bastante numerosa. E nós convivíamos, primos, tios, na casa da minha avó, dos meus avós, era uma chácara grande, então nós passávamos grande parte do tempo, das festas e tudo lá. Então, eles tiveram uma intuição, assim, ou, sei lá, falta de outra, e sempre me criaram como criaram os outros. Eu não tinha nenhuma... Regalia. Nada, né? Eu sou a primeira, nós somos 7, eu sou a terceira filha, sou a primeira mulher, minha irmã é depois de mim. E, né, nesse período, essa geração, as mulheres é que trabalhavam em casa. Então, da mesma forma como as minhas primas, as minhas vizinhas, enfim, nós ajudávamos a cuidar da casa. Então, eu só sabia que eu tinha uma limitação quando nas brincadeiras de betes, de bola queimada, de futebol, ou qualquer outra coisa, pular corda, eu tinha funções que eu escolhia. Eu determinava, sei lá, eu que batia a corda. Se, eu tentava ficar no gol. Nunca houve manifestações quando eu era criança de que eu não poderia fazer determinada coisa. Bullying? Não, nunca. Eu tinha uma característica assim, sempre fui muito brava, né? Eu tinha que lutar pelas minhas... E eram muitos meninos, eu tinha que me impor. E eu aprendi a me impor com primos, irmãos, vizinhos, e era muito natural. E na faculdade? Porque a faculdade não é, como é que chama? Inclusiva. Eu não fiz faculdade, quer dizer, eu não fiz. Eu fiz agora, depois de
de muito tempo. Eu comecei serviço social, mas eu não concluí. A questão da minha escolaridade sempre foi uma dificuldade, isso sim. Nós morávamos em bairros, a escola era longe, então eu precisava de apoio para andar e às vezes era difícil ir para a escola, né? Então meus pais costumavam me deixar na escola quando nós morávamos, calhava da gente morar próximo de escola. Então eu fiz de primeira a quarta, depois parei. Depois, com 18 anos, que eu fui fazer quinta a oitava na época, né? Assim, essa parte foi difícil. Eu amava estudar, eu gostava muito. E aí eu aproveitava os livros didáticos dos meus irmãos e eu tinha uma coisa de ler tudo. Eu sempre gostava de ler. E aí eu ia lendo, inclusive, os livros didáticos. E aí aprendia. Meio que, acho que um bom tempo eu fui autodidata, assim, em várias coisas. Na vida da gente, a gente tem uns mais, uns menos, mas tem Deus. Você tem? Muito. Tem a fase na juventude em que você contesta tudo, mas a minha formação, minha família era uma família religiosa, católica, e a gente aprendeu muito. Eu tinha um trauma porque a minha mãe não me colocou na catequese, então eu não fiz a catequese. E aí com uns 12 anos, um dia eu falei, quer saber, eu vou lá e tomar essa hóstia. E fui. Mas assim, a minha avó me ensinava muita coisa. A minha avó era uma presença muito forte. Muito, muito forte. A minha avó do lado materno. Por quê? Nessa questão da religiosidade, a minha mãe era costureira, tinha 7 filhos, tinha uma vida complicada. A minha avó já tinha superado algumas fases, então era mais fácil para ela tinha mais paciência, né, de me ensinar. Assim, os meus primos e primas também, mas a minha acho que mais, eu ficava mais com ela. E ela assim como a outras pessoas da família, ela dava o exemplo de fé. Sim. E aí a gente aprendeu muito isso. E a gente criou uma fé na religião católica, então em Nossa Senhora, em São José, enfim, nós tivemos muito isso. Aí depois, na juventude, em que eu comecei a atuar em algumas áreas dos movimentos sociais, e, enfim. Eu comecei a contestar, mas aí eu tive outro encontro que foi com a teologia da libertação. E aí as duas coisas se casaram, né? A fé que eu tinha me criado, a sociedade que eu acreditava, que era com a participação de todos, com a divisão para todos, enfim, né? E a teologia da libertação e os amigos que eu tive, que veio de lá, me deram uma fé num Deus que quer o bem para todos e não para alguns. Então é que essa história tinha que ser reconstruída com todos nós, né, com a participação de todos. E num Deus que estava ali guiando. Se a vida é hoje, como que está a sua vida hoje? Minha vida é muito boa. Boa. Boa no sentido de que é difícil, tem que trabalhar, tem que labutar para ter as coisas. Mas eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho o Caio e a Érica. A Érica mora em Santa Catarina. E são filhos que eu pedi a Deus, assim, e que o Caio veio da barriga, a Érica não, é uma sobrinha, mas minha filha eterna. E tenho os meus bichos, minha casa, meu trabalho, um monte de amigos e todas as possibilidades, né? O que eu quiser, claro, guardadas as devidas proporções, mas o que eu quiser,
eu sei que eu posso conseguir, eu tenho esse direito, eu tenho essa liberdade de conseguir. Zoe, a vida é hoje.